Boa noite, boa tarde ou bom dia. Desculpem, não sei quando você vai assistir essa live, se vai estar tomando chá, cerveja, se você vai estar ouvindo enquanto lava a louça. Obrigada por estar aqui. Se é a primeira vez que você está aqui, entenda que essas lives que eu organizo já há quase um ano, elas têm a intenção de abrir canais para conversa, né, sobre determinado tema, e de maneira nenhuma a gente tem a intenção de fechar um tema ou terminar o assunto. Na verdade, a gente está aqui oferecendo essa chance da gente continuar a conversa nas internets da vida, através das nossas redes sociais, através dos nossos e-mails. Eu e Márcia, a gente vai falar sobre pesquisa acadêmica em dança. Se você não conhece a Márcia, ela é co-líder do grupo de pesquisa Ágora, Modos de Ser em Dança, que é financiado pelo CNPq na Universidade Federal da Bahia. Ela é doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo. Ela é mestra em dança pelo PPG Dança da UFBA e ela também é licenciada em dança pela UFBA. Ela é professora adjunta 4 da Escola de Dança da UFBA, né, onde tem graduação, pós-graduação, que é a PPG Dança e o PRODAN. E o seu objeto de estudo é biopolítica, dança do ventre, orientalismo, gênero e feminismo decolonial. Boa noite para quem está chegando e vai assistir a gente aqui ao vivo. Eu sei que essa fala que eu vou fazer agora, na verdade, não diz respeito a Márcia, diz respeito a mim, Hanna. Eu tô fazendo essa fala para mim, não em nome de nós duas, tá? Pessoalmente, é quase um desabafo, mas eu achei que eu devia compartilhar esse desabafo, né? Para quem tá entendendo o que tá acontecendo, né? Tem sido muito difícil procurar inspiração, buscar inspiração. Tem sido muito difícil manter alguma esperança, ver perspectiva. E aí, eu pensando nesses dias, né, nesses últimos dias, que meio que coincidentemente a gente vai fazer uma live sobre pesquisa acadêmica em dança, que é uma coisa que soa muito intelectual, mas se você parar pra pensar, você tem dança que é uma forma de arte, né? O corpo, a dança como objeto de estudo dentro de um ambiente acadêmico. E isso diz muita coisa, né? Parece que isso aí tem alguma importância pra gente, né? Parece que dança e arte, que eu vou ampliar para arte, parece que instiga e traz alguma coisa ali pra gente que faz a gente querer saber mais, né? Parece que tem um retorno, né? E eu achei tão conveniente a gente falar sobre a importância de se estudar dança num momento como esse. E aí eu queria que quem estiver chegando aqui, né, tanto para, né, depois no gravado, quem já tá aqui, obrigada, mas para quem chegar depois no gravado e assistir, eu queria que, assim, vocês tentassem, simplesmente tentassem desligar do que está acontecendo e tentar usar esse momento que a gente está aqui para a gente internalizar e pensar sobre que papel é esse da arte na nossa vida. E aí me deu vontade de falar um poema para vocês. Eu senti necessidade de falar um poema, porque eu acho que eu tava precisando. Toda vez que eu sinto que eu tô precisando de algum conforto, eu vou atrás de algum poema para ver se eu acho algum consolo, né? Segundo Nietzsche, a gente tem a arte para não morrer de verdade. Então, para que a gente não morra diante do que está acontecendo, eu espero que esse poema traga algum respiro para vocês, né? Vocês conhecem, é do Legião Urbana,
né, da música Perfeição. Provavelmente eu vou falar, talvez vocês cantem na cabeça o poema, mas eu achei que ele era bem conveniente para esse momento. Venha, meu coração está com pressa, quando a esperança está dispersa. Só a verdade me liberta. Chega de maldade e ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta e vem chegando a primavera. O nosso futuro recomeça. Venha, que o que vem é perfeição. Eu vou convidar a Márcia para entrar agora e aí a gente pode dar início à nossa conversa oficialmente. Márcia, eu vou convidar você. Seja bem-vinda. A Márcia, eu agradeço aqui oficialmente ao Runa Coletivo, que tem juntado e aproximado pessoas incríveis, e a Márcia, essa é uma dessas pessoas que eu tive a chance de me aproximar, porque a gente se conheceu no curso História da Dança, que elas promoveram. Então, Runa, um beijo para vocês por isso. Obrigada, Márcia. Oi, Hanna. Eu que agradeço. Tá todo mundo me ouvindo bem? Então, eu agradeço muito, porque você me fez pensar com você, né, sobre a pesquisa acadêmica em dança. Eu também estou muito mobilizada, não tem sido dias fáceis. É difícil estar aqui, mas a gente tem o corpo como nossa trincheira de luta. E apesar dessa live ter um tema, né, pesquisa acadêmica em dança, e parece algo distante ou algo muito teorizado, a gente faz resistência onde a gente pode, seja na academia, seja na universidade, fora da universidade. Então, assim, eu lhe agradeço muito, porque está aqui informando, conversando, resistindo. A gente segue na rota vida, né, Hanna? A gente resiste e a gente vai falar de algo que nos reivindica a vida, que é a dança do ventre, né? Então, por ela a gente está aqui, por ela a gente se conheceu lá no Coletivo Runa. Então, eu lhe agradeço muitíssimo por me ajudar a pensar junto com você sobre pesquisa acadêmica em dança. Vamos lá, então? Vamos. Não é uma entrevista, né? A gente vai conversar, mas é claro que a Márcia vai falar mais do que eu, afinal, a gente está aqui para ouvi-la, né? Mas eu queria fazer uma pequena introdução para quem não sabe o que é vida acadêmica, o que é pesquisa acadêmica, porque, particularmente para quem é da dança do ventre profissional, poucas, na verdade, são as profissionais que passaram por uma faculdade de dança, particularmente, né? E menos ainda são as que fizeram alguma pós-graduação estrito sensu, né? Que é um mestrado ou um doutorado, né? E, felizmente, isso está crescendo, né? E, assim, claramente, assim, numa exponencial, né? A Roberta Salgueiro, acho que foi a primeira tese de doutorado de dança do ventre no Brasil em 2012, olha só. Né? Foi ontem. Mas hoje, quantas mestrandas e doutorandas colocando a dança do ventre dentro da universidade, né, apareceram, e a gente agradece muito. Então, assim, para quem não sabe, né, todo mundo entende o que é uma faculdade. Eu acho que isso é mais ou menos comum, os conceitos de faculdade, que a gente vai atrás de alguma profissão, a gente procura uma faculdade. O que é essa pós-graduação, né? Tem a pós-graduação lato sensu, que é quando você vai se especializar em alguma coisa, você recebe o título de especialista em algo, né? A pós-graduação estrito sensu é quando a gente fala de mestrado e doutorado. O mestrado são aqueles 2 aninhos que você não necessariamente precisa ter uma ideia original, você pode fazer revisão biográfica, por exemplo. Você pode até fazer revisão de um trabalho que já foi publicado, né? No doutorado, que você virando um doutor em filosofia, né? O PhD é um Philosophy Doctor, né?
doctorate, eu não lembro agora. É quando aí sim você tem uma obrigação de desenvolver uma tese, né? Trazer uma hipótese, uma ideia original. E o pós-doutorado, a gente chama de limbo entre a gente, que é o limbo, né? Que você não é nem estudante de pós-graduação, você não nem é professor, você está ali no meio. E, na verdade, mas em teoria você é um pesquisador independente, mas você ainda precisa se associar a algum laboratório de pesquisa, ou seja, você ainda não é chefe daquele laboratório, mas você é um pesquisador independente dentro daquele laboratório. É claro que essa dinâmica vai ser diferente, diferentes laboratórios. A gente está falando assim de como funciona na ideia no geral, né? E aí, essa pergunta que eu vou fazer para a Márcia, primeiro, ela é meio que uma pergunta que parece final, mas assim, eu acho que vale a pena a gente já falar, né? Porque seria meio de conclusão, mas eu acho que a gente tem que falar agora, para a gente já setar, colocar assim, o que é importante falar agora. Por que é importante fazer pesquisa acadêmica em dança, né? E que objetos de estudo, quais são os objetos de estudo dessa pesquisa acadêmica em dança, né? E quando a gente fala, quero fazer um pós-doutorado, um mestrado, um doutorado em dança, o que eu posso estudar dentro dessa temática? Então, assim, antes de eu tentar responder, eu queria falar um pouco do meu lugar de fala, né? Então, eu vou falar da minha experiência, né? Eu, na verdade, entrei na universidade na graduação em dança em 94. Eu era uma veterinária, então eu vou falar desse lugar, né? Que é muito restrito à Universidade Federal da Bahia, Escola de Dança da UFBA. Eu fui aluna da graduação, depois fui professora substituta, depois eu virei professora efetiva na UFES, na Federal de Sergipe, depois eu vim para a UFBA, onde eu já tinha feito mestrado, já tinha feito doutorado, então é muito nesse contexto. E eu vou dar conta de um pedacinho, né? Só para a gente dizer que aqui a gente não está falando nenhuma verdade absoluta, não vai, como a própria Hannah disse, a gente não vai ter condições de esgotar esse assunto, até porque é apenas 1 hora de conversa. Mas eu acho bem interessante essa pergunta que Hannah traz, e antes também de eu responder, eu quero falar um pouco sobre esse tema dessa live. A gente fala que é um pouco teórico, então é só para quem se interessa de fato a fazer uma pesquisa acadêmica, não. Eu acho que a gente precisa olhar que ainda causa muito estranhamento quando você fala que vive de dança, que é uma profissional de dança, ou que fez faculdade de dança. Porque por muito tempo a dança ficou fora da universidade. Fora. Não é isso, então? E aí, quando a gente fala, eu faço faculdade de dança, não existe faculdade de dança, você estuda o quê? Você aprende todas as danças? Então, a gente tem um estranhamento muito grande quando a gente fala pesquisa, seja ela acadêmica ou não, em dança. E mesmo hoje, assim, a Universidade Federal da Bahia foi pioneira. Na década de 50, teve a primeira graduação em dança, em 56. Hoje, a gente tem 44 IEs particulares ou públicas, com curso de bacharelado e licenciatura. E ainda se tem estranhamento quando a gente fala que é um profissional da dança, ou que é autodidata, ou que quer fazer faculdade. Então, e aí a gente traz cola um monte de palavras, dança educação, dança inclusão, dança política, para justificar por que a gente faz dança. Então, essa live ela é muito bacana para trazer informação e para tirar esse estranhamento, certo? Então, assim, qual seria a importância de a gente pensar, fazer pesquisa em dança? Acho que a primeira coisa é a gente olhar que dança produz conhecimento. Né? Então, dança produz conhecimento. Porque ela ficou tanto tempo fora da universidade que a gente quase que incorporou que ela não é capaz de produzir conhecimento nenhum. Tá? E como a dança ela tem um espaço imediato de ocorrência, o corpo, a gente tem uma encrenca pior, né, gente? Porque parece que só produz conhecimento na mente. Né? Então, assim, os objetos que, enfim, que trabalham com a razão. A razão ela é possível de prova, é concreto. O corpo produz conhecimento. Enfim, né? A gente tem milhões de justificativas para qualquer outras questões. Fui tomada por emoção. Então, o corpo só é emoção, não produz conhecimento. E a dança, que tem o espaço de ocorrência imediata do corpo, vai produzir conhecimento? Vai, então já é uma encrenca. Então, a gente, para dizer que a dança é um objeto a ser pesquisado, que produz conhecimento, que de fato tem pesquisa acadêmica em dança, a primeira questão é a gente dizer, olha, dança produz conhecimento sim. E para isso, ela deve ser tratada com o mesmo rigor que qualquer outro objeto. Então, a primeira coisa é a gente validar que a dança é capaz de produzir conhecimento artístico-acadêmico junto.
num trânsito. Então a gente não vai teorizar, porque a gente vai levar para a academia justamente o que a gente vive. Não é, Hanna? Então a gente, por exemplo, falando de dança do ventre, eu vivi muito tempo com dança do ventre, desde 95. Eu fui fazer meu primeiro mestrado em 2007. Então eu levei uma experiência, eu não tirei nada, eu não acredito em coelhos que saem da cartola. Então a gente faz pesquisa acadêmica e artística assim, como se fossem constitutivos mútuos, né? Um alimentando o outro. Então acho que a primeira coisa, por que fazer pesquisa em dança? Para legitimar a dança como objeto capaz de produzir conhecimento, certo? E a gente de fato produzir argumentos, produzir conhecimento. Então acho que essa é uma coisa bem bacana, certo? E aí a gente precisa às vezes sair dessa lógica de reduzir a dança ao efeito que ela causa em nós, né? E a gente procurar levantar questões e formular argumentos, né? Para a gente entender de fato o que está posto. Então, eu acho que a gente sempre reduz a dança a efeitos Shazam, ou ai, que aula maravilhosa, ai, a dança salvou minha vida. Gente, vamos olhar. Então, a gente pode ir por vários caminhos. Por exemplo, as ciências cognitivas vão propor que o movimento é um fundamento da cognição, que a dança ela faz um enquadramento perceptivo que permite você se conhecer num outro molde, a partir de um outro molde. E aí você vai estudar ciências cognitivas para dizer o corpo que em movimento produz conhecimento. Então, assim, a gente tem vários caminhos que não são os melhores ou piores, não vão produzir nada hierarquicamente, mas assim, eu acho que a primeira questão é a gente não reduzir a dança a uma lógica de efeitos, promover formulações, um pensar sobre e argumentos, até para que a gente possa ser respeitado enquanto profissional. Isso não é uma luta de quem está na academia, é uma luta de todos nós, né? Porque a gente tem essa herança que é cartesiana, de um pensamento cartesiano, que só a mente produz conhecimento e o corpo nada. E a gente está aqui na academia para dizer, não é bem assim. As artes do corpo, sim, produzem conhecimento. Tem pesquisa acadêmica que alimenta a pesquisa artística, que a pesquisa artística alimenta a acadêmica. Então, assim, e parar com esses trânsitos que tentam ser trânsitos que se contrapõem. Então, assim, por muito tempo, de fato, a universidade produziu hierarquizações que estavam na sociedade. Então, algumas danças, elas foram legitimadas a entrar na academia como se fossem detentoras de um saber. A universidade hoje mudou muito, a academia mudou muito. Para diminuir essas barreiras e produzir um conhecimento vasto, pluriversal, com dança, porque afinal de contas, como diz Helena Katz, minha querida, o mundo é vasto, graças a Deus. Respondi, Hanna. Quais são os objetos? A gente pode falar um pouquinho lá na frente, né? A gente vai caminhando. Tu sabe que essa fala sua me lembrou uma coisa que né? Para quem não sabe, gente, eu sou bióloga e eu tenho mestrado e doutorado em bioquímica, veja. Mas eu trabalho com dança do ventre já há muitos anos e eu tô no pós-doutorado, sou cientista de bancada mesmo, né? De bancada, de fazer experimento. Só que engraçado que você me trouxe todas essas questões que você trouxe, que você diz passar, né, que a dança passa, não é comparado, porque eu sei que é diferente, que tem hierarquização sim. Mas dentro dessa ciência que a gente chama molhada, né, essa ciência biológica, a gente que faz ciência básica, que a gente chama de ciência básica, a gente passa um pouco por isso, né? Então, a questão de você trazer perguntas que não necessariamente tem uma aplicação imediata, todo pesquisador que trabalha com esse tipo de pergunta, de objeto de estudo, que você não tem nenhuma aplicação imediata para a saúde humana, porque nem para o meio ambiente a galera quer saber. É assim, só para o ser humano, porque nem se for para o meio ambiente as pessoas estão interessadas. Tem uma grande parte dos pesquisadores que olham para você assim, gente, que perda de tempo. Né? Que perda de dinheiro. Né? Então, se você estuda fertilidade de borboletas, eu trabalho fertilidade de mosquinha de banana. Aí você fala assim, gente, por que você quer estudar fertilidade de mosquinha de banana? Sendo que a história da ciência mostrou já tantas vezes, diversas vezes, a gente tem inúmeros exemplos de séculos de que a partir dessas ciências, dessas pesquisas básicas, surgiram informações absolutamente valiosas para revoluções tecnológicas que se aquela pessoa não tivesse estudado, a gente não teria hoje.
Poderia ter tido outra coisa? Poderia. Então, um exemplo mais... tem tanto exemplo que eu não consigo nem organizar meu raciocínio. Mas, por exemplo, vamos usar um bem atual. A pandemia e coronavírus. Gente, se não tivessem pesquisadores estudando coronavírus em morcego ou coronavírus em qualquer vertebrado, porque ele está estudando, porque aquilo talvez seja importante algum dia, e tem sempre aquele pesquisador que vai estudar a capinha, a spike, que vai ter aquele pesquisador que vai estudar a evolução de vírus. Ah, mas para quê? Porque a gente precisa saber. Se a gente não tivesse todo esse conhecimento antes, a gente não teria nem vacina, né? E as pessoas cortam os financiamentos, e não é no Brasil não, falando no mundo todo, tá? Isso é uma ciência. Porque, gente, por que você está estudando coronavírus em pássaro, né? Tem umas coisas assim, usa esse dinheiro para fazer uma coisa melhor. Então, o cientista passa por isso, mesmo esse cientista que a gente olha, né, e fala assim, eles passam por isso, tem menos financiamento mesmo e tal. Então, me lembrou um pouco, porque, infelizmente, a ciência virou business, né? Pois é. Virou business. Então, a gente tem que lidar com os problemas de business hoje em dia, né? Que vem, né, com isso. E muito no atendimento do mercado, né? Associando ciência e tecnologia, né? Quais são os impactos no mercado. Então, assim, eu acho que saindo dessa lógica de mercado, a gente tem aí um compromisso, né? De pensar em produzir conhecimento em dança muito por uma lógica de formulação. Como eu falei, tentando tirar esse lugar de reduzir a dança, o efeito que ela causa em nós, e ao mesmo tempo tentando ir para além de um sistema de crença. Então, às vezes, você olha para a dança, você olha para o seu objeto e você se apega por uma lógica religiosa. Então, eu só acredito nisso, eu só trabalho com tais autores. Então, assim, os fenômenos estão postos no mundo, né? Vou falar um pouco da minha experiência primeiro com o mestrado. Posso fazer aqui só para a gente entender. Eu trabalhei durante muito tempo como voluntária em duas instituições aqui de Salvador que atendiam adolescentes em situação de violência sexual. E eu queria chegar lá e trabalhar com dança do ventre. Eu cheguei, de primeiro eu peguei assim, um super preconceito, porque não, como é que você vai trabalhar com dança do ventre com meninas que foram vítimas de abuso? Então, assim, você vai objetificar cada vez mais esse corpo, ou você vai sexualizar cada vez mais esse corpo. E eu fui provar que não, que era uma outra proposta, era um outro modo de se conhecer, de fazer as pazes com esse corpo, de resgatar o feminino, que a dança do ventre não era essa ideia sexista, enfim, que o Ocidente incorporou. E aí eu batalhei por esse espaço e trabalhei como voluntária. Passado um tempo, isso foi em 2003, 2004, eu resolvi levar essa experiência para revisitar um mestrado. E aí eu precisei criar toda uma lógica operacional de metodologia, né? E a gente fala, mas dança é um objeto complexo, é da arte, como é que a gente vai pegar emprestada essa metodologia científica? É um protocolo de pesquisa. Você olha para o seu objeto, você pergunta, e assim, de fato, eu precisei ver o que tinha de diferença, né? A gente sabe que a grande maioria, né, das práticas de corpo, das artes do corpo, elas ressignificam, elas promovem ganhos, contribuições. Mas por que não uma dança afro ou um balé? O que a dança do ventre contribuía na reorganização desses corpos sujeitados pela violência sexual? Eu tinha que perguntar. Então eu fui fazer uma pesquisa de campo, uma metodologia que combinava múltiplas abordagens. Então a gente vai construindo, olhando para esse objeto e cercando ele de questões e formulando uma lógica coerente, uma lógica metodológica, para a gente poder responder e produzir uma lógica formulativa que não é de efeitos. Então eu fui construir uma dissertação a partir desse exemplo. E aí a gente às vezes quer apenas opinar, a gente às vezes quer bulas, quer receitas dadas, nada mais careta do que receita, isso é uma herança né, enfim, do modernismo, enfim, certo? E eu acho que a gente precisa pensar que esse é o papel da universidade, produzir conhecimento, agregar as experiências que estão fora, que estão dentro e dar uma devolutiva, isso legitimar a dança para além de uma lógica de efeitos. E hoje, na virada exibicionista, onde a gente tem esses fenômenos midiáticos, né, Hanna? Onde a gente tem muito mais exibição do que criação, muito mais arte, muito mais consumo do que arte, é possível que a gente... eu não estou dizendo que a academia vai legitimar a dança, né, nesse sentido de verdade, mas vai ajudar a promover, né, um outro olhar, um olhar de resistência, um olhar de produção de conhecimento, um olhar de formulação, um olhar, né,
para além dessa engenharia mercadológica de consumo. Então, é também um lugar onde a gente vai poder ser autor, olhar para o nosso objeto, né, e, de fato, responder o que o mundo nos reivindica com a nossa arte, dançando, escrevendo, escrevendo, dançando, porque não é teoria apartada de prática. O corpo é teórico-prático. Então, eu vou entrar na academia, eu vou virar careta. Mas, assim, tem uma coisa que para mim sempre me incomodou. A ideia de que a dança é uma arte invisível. E quando você acabou de dançar, bateu palma e ela se esgota ali. Não. O corpo é processo, a dança é processo. E a gente pode fazer vários registros, vários encaminhamentos, devolver para o mundo. Seja na academia, seja fora da academia. É isso. Então, acho que o papel da universidade é esse também. Esse gancho ficou perfeito para a próxima pergunta, né? Eu acho que vai ter muito a ver com o que você acabou de falar, da conversa, né, da universidade e a demanda, né, vamos colocar assim, da sociedade. Porque como eu não fiz faculdade de dança, eu tenho várias coisas na minha cabeça que ainda são meio mitos, que eu ainda preciso desconstruir mesmo, né? Eu ainda estou nesse processo de desconstrução mesmo de opiniões de coisas e visão de coisas que eu tenho sobre dança mesmo. E eu comecei a desconstruir isso quando eu fiz a minha live com a Elaine Kate, uns meses atrás, sobre danças acadêmicas, né? Eu queria entender o que era dança acadêmica, o que isso significa, né? E não chegou num ponto que a gente chegou, né? Existe essa suposta hierarquia dentro da dança, né? Dessas danças chamadas acadêmicas. Mas eu fico assim no mito, todo mundo, eu ouço isso, né? Mas, né? Porque você tem o balé, você tem a dança contemporânea, a dança moderna, e até numa das lives que você participou, a Helena Cassi fez até um histórico sobre isso, né? Como os contextos mudam, essas hierarquias vão mudando também, né? Então, até para ganhar financiamento, né? Ela deu o exemplo do Estado de São Paulo, que em algum momento a dança contemporânea era uma coisa de nicho e agora passou a ser o padrão. No Rio, eu acho que acontece a mesma coisa, né? Edital público vai tudo para dança contemporânea. Fica, né? E aí tem política envolvida, tem política num sentido, não estou falando de político no sentido pejorativo, né? Assim, de treta, não. É do que é mais conveniente mesmo, né? O que é mais conveniente, né? Do ponto de vista de alguém. Vamos colocar assim. Sim, sim. Então, só que aí eu queria saber, né? Ela fez escola técnica em dança, né? Ela não chegou a fazer faculdade, mas o que eu entendi, né? Eu queria saber de você da universidade. Que tipos de danças são objeto de estudo das universidades públicas, né? Isso é uma pergunta. E se existem movimentos acontecendo para a inserção de novas modalidades de dança como objetos de estudo? Ok. Eu vou falar uma coisa que me incomoda um pouco. Eu acho que hoje me incomoda. Talvez, se a gente pensasse há 30 anos atrás, enfim, né? Quando eu tinha 20 anos, eu sou uma mulher de 50 anos. Então, assim, danças acadêmicas, eu acho que hoje a gente não deveria, é uma opinião minha, tá? Não deveria chamar danças acadêmicas, mas sim pesquisas acadêmicas em dança, tá? Talvez no passado a gente poderia chamar assim, porque a universidade produziu um pensamento colonial, né? Que fazia uma eleição de tais danças que essas eram possíveis estar na academia. Então, por exemplo, o balé clássico, a dança moderna, por exemplo, a UFBA, ela inaugura, né, esse lugar de pioneirismo com a dança na universidade e tem um modelo da dança moderna alemã expressionista. Então, acho que naquele tempo a gente poderia dizer, existem certas danças que têm esse direito de serem nomeadas como dança acadêmica porque estão eleitas a partir desse enquadramento colonial, tá? Mas hoje em dia, olhando para vários programas de pós-graduação, a UFBA não é o único. Então, a gente tem, por exemplo, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente tem a Gelviana. A gente pode pensar que existem pesquisas acadêmicas em dança. Então, falar de danças acadêmicas, eu acho que não caberia mais. E se a gente for olhar os objetos, eu vou falar do meu lugar de fala. Então, por exemplo, o PPG Dança, ele tem 3 linhas de pesquisa. A primeira linha que é dança e cognição, vou até dar uma pescadinha aqui, né? A segunda linha, processos e configurações artísticas em dança. E a terceira linha, mediações culturais e educacionais em dança. E a terceira linha
até um tempo atrás, então é muito recente, que é do ano passado para cá, inaugurou uma outra seção, que é dança e diáspora africana. Então, assim, o mundo tem reivindicado, né, outros objetos fora desse enquadramento colonial. Então, as danças negras, afrodiaspóricas, as danças populares, as danças indígenas. Então, tem tido um movimento de que essas danças tenham, de fato, espaço, porque elas foram apagadas e elas foram ditas como não danças produtoras de conhecimento. Então, teve uma injustiça epistêmica muito grande. Então, hoje a gente tem diversos objetos, diversas abordagens de dança, configurações ou processos, que rompem completamente esse enquadramento colonial. Por exemplo, eu vou citar, sexta-feira passada, eu fui banca de uma defesa de dissertação de mestrado de Gego, né, Anunciação, que foi o balé clássico. E ele é um homem negro, um professor negro, e ele questionava a presença do corpo negro no balé clássico, das histórias que não se contam. Então estava o balé ali atendendo essa dança antigamente dita como dança acadêmica, porque ela foi corpada como ela, né, como esse lugar de direito está na academia, como uma dança formadora, que hoje em dia não é vista assim, né? Mas ele estava tensionando uma questão de se pensar, e o corpo negro nesse lugar? Então, a gente tem hoje vários objetos, né? Então, assim, nesse tipo de várias pesquisas atendendo a esses objetos, né? Com várias configurações e processos de dança. Então, a gente tem dança de salão, a gente tem dança do ventre, a gente tem... então, é um caminho que a gente está lutando, né? Para a gente, de fato, tirar esse enquadramento hegemônico que elege determinadas danças. E eu vou dizer, tem sido uma luta. Uma luta, a gente está empurrando a porta, né? E de onde ela está, e enfim. Eu sou uma prova viva disso, então eu estou com um projeto, né, que é o Oriente-se. Então, estou muito feliz porque a gente tem tido um quantitativo de demanda de pesquisas com dança do ventre na universidade, com várias perspectivas e possibilidades temáticas, né, enfim, com interface com a área de comunicação, pensando no tribal fusion. Então, tem sido um trabalho braçal, tá? Corpo a corpo, e estamos conseguindo. Mas para isso, Márcia, deixa eu ver se eu entendi. As profissionais, né? Tanto da dança de rua, tanto da... Tem o tal do dance hall, que eu conheci recentemente, que é uma dança jamaicana, mas eu acho que no Brasil ela ainda não popularizou. Tem a dança do ventre. Essas danças, vamos colocar assim, de origem popular, né? Vamos colocar desse eu não sei nem se é o termo correto, mas de origem popular, a gente precisa que esses profissionais que estão trabalhando lá fora precisem ter o interesse de entrar na universidade e trazer isso para dentro. Trazer, né? Porque se a gente for esperar da universidade, isso não vai acontecer. Definitivamente. Isso não vai acontecer de dentro. Isso vai ter que, essa pressão vai ter que vir de fora mesmo, né? E assim, a gente pensa num contínuo. Eu olho para a universidade como um grande campo sistêmico. Então, desde a graduação, a gente precisa corpar a universidade de arte, de cultura, cultura de dança. Tá? Então, desde a graduação, se você vem com hip hop, se você vem com o samba, se você vem com a dança de salão, você vai construindo conhecimento, você vai produzindo, né, processos artísticos, políticos, artísticos pedagógicos, assim, criando espaço mesmo de ocorrência, tensionando, né, reivindicando o lugar, e você vai construindo, de fato, questões e vai caminhando. Eu digo assim, que é um processo mesmo de luta, de espaço, de visibilidade. Né? Porque por muito tempo, eu falo por mim, eu entrei na universidade em 95, né? Então eu era a única com dança do ventre. E existe sim uma tendência preconceituosa, que não foi a universidade que produziu, eu volto a afirmar isso já estava na sociedade. Então, assim, é cada um se autorizar a... E qual a implicação política disso? Né? Então, acho que tem uma coisa muito de implicação política, de reivindicar espaço, reivindicar, né, o seu lugar de produtor de conhecimento e incorporar um outro desenho epistêmico, né, fora desse enquadramento colonialista, perverso, enfim, de que essas danças são outras, estão no lugar do outro, não produzem conhecimento. Né? E porque ainda... preciso.
É porque ainda a universidade ainda é o local que vai legitimar esses lugares e essas falas para que as pessoas respeitem, né? Enquanto não tiver... Assim, se a universidade fala ok, as pessoas falam, ah, tá. Mas enquanto a gente não tem essa legitimação na universidade, fica tudo muito difícil, né? Assim, eu não tô falando por mim, eu tô falando, né? Eu tô falando que é o que acontece, né? Porque a gente, essa coisa da autoridade mesmo. Eu acho que tem até algum sentido para determinados assuntos, né? Eu acho que para determinadas áreas, eu acho que isso faz mais sentido do que danças populares. Danças populares, eu acho que isso não faz muito sentido. Mas é isso, né? Essa coisa... O que eu tô falando? Eu tô falando isso por causa justamente da hierarquia que eu falei no início, né? Mas tem mudado, viu, Hanna? Tem mudado Não, muito. eu entendi, não só você, eu já tinha falado com outras pessoas sobre isso e que eu entendi que isso tá mudando, né? E assim, eu acho que a universidade, ela de fato, ela tem se rendido a essas reivindicações, né? De enegrecer os programas, de pensar no pensamento afrocentrado, de reconhecer conhecimento, não só conhecimento científico, mas o conhecimento popular, conhecimento empírico. Então, acho que está se rendendo, porque o mundo está colapsado. Então, as próprias instituições estão colapsadas, estão em ruína. A gente está reinventando uma outra cosmologia, tirando o homem do centro. Então, eu acho que a gente está se revendo muito. Graças a Deus, né? Assim, mas é um caminho longo, é um caminho que tem aí dívidas, né? Dívidas. Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente está indo no corpo a corpo mesmo. Nessas horas a gente vê que Paulo Freire nunca foi tão atual, né? Ele não envelhece. Paulo Freire, ele não envelhece. No final a gente recorre a ele, né? Assim, é impressionante como esse cara ainda reverbera. E falta muito ainda, né? Ainda falta muito. Vamos seguir E em assim, frente. eu sinto que também tem uma questão, Hanna, me preocupa muito, eu torno a falar e repetir essa minha fala, né? Esses fenômenos midiáticos que produzem outros, essa engenharia do capital, do neoliberalismo, onde você, na verdade, transforma a arte em consumo, em mercadoria. Então, assim, eu acho que a universidade também tem um papel de sacralizar de novo, entre aspas, não é que ela vai... nesse lugar hierárquico, né, sacralizar, mas de novo retomar e pedir que os mestres populares conversem também, e de novo a gente tente sacralizar esse universo da arte, fazer arte de fato, né, e produzir conhecimento, produzir criticidade, massa crítica para a gente combater o que está posto. Então, assim, mas no momento de dar as mãos, né? Porque senão fica muito hierárquico e hegemônico. Então, é preciso dar as mãos, né? Tanto quem está fora, quem está dentro, os mestres, a cultura popular. Então, é muito bacana a gente olhar para essa abertura, né? Para, de fato, a gente produzir conhecimento e criticidade, porque não está fácil. A gente está perdendo a capacidade crítica e política de pensar. Né? E a universidade ela pode ajudar em agregar e diminuir essas barreiras e se abrir para um novo conhecimento pluriversal e não monocultural. Então, eu acho que a gente está friccionando, tá? Eu acho que a gente está friccionando. Eu tenho umas amigas queridas que estão num momento muito pessimista, eu entendo, muita razão, mas eu consigo ainda entender que o mundo, essa fricção que você está dizendo, toda essa bateção de cabeça que a gente está tendo, eu acho que é só fase, porque eu acho que não tem como voltar atrás. Eu acho que a gente está caminhando para frente. Eu acho que a gente só está num momento que a gente está patinando. Está andando, mas está patinando, não está conseguindo sair muito do lugar. Mas eu fico pensando, eu, né, trabalho dentro de uma universidade também, né? Minha vida inteira, gente, eu tô desde 2003 dentro da universidade, né? Então, eu olho para as gerações novas de alunos e eu falo assim, e eu vou fazer 39 anos. Quer dizer, sou relativamente nova. E eu olho para as gerações abaixo de mim e falo assim, gente, vocês são tão melhores do que eu. Assim, tanta coisa.
Então, eu acho que é um movimento sem volta, né? Então, eu falo isso como uma mensagem assim, de esperança, que por mais que esteja conturbado, eu acho que as coisas estão melhorando. Sim. Deixa eu ver aqui um comentário, eu não sei se é uma pergunta. Não, mas nem sei se... foi um comentário mesmo. É que o SRG Andrade escreveu: não é tão automático assim, não. Nem sei se as pessoas acompanham tanto assim ao que a universidade diz sobre dança. Dela dizer ok, e é isso que vira norma? Entendi. O impacto no campo da dança não é imediato. Claro que tem alguma força, mas achar que a universidade é quem dita a norma na dança é meio puxado. Não, a gente nem... Não. De maneira alguma eu quis dizer isso. É só assim, pensando, não é na sociedade, tô pensando dentro, eu pensei nisso dentro do próprio meio da dança mesmo, assim, foi que eu pensei, particularmente. Assim, dentro dos profissionais de dança, quando aquilo vai para a universidade, meio que os outros olham com um pouco mais de respeito do que você olhar só aqueles nichos que estão, né, que aquelas manifestações populares estão dentro daquele nicho ali específico. Eu acho que é isso que eu quis dizer, né? Para a sociedade, eu acho que é too much mesmo. Acho que não dá para falar isso, não. Não sei, Márcia, o que você acha? Não, eu acho que tem esse pensamento de que a universidade produz conhecimento, quem está dentro da universidade é, entre aspas, né? Eu nem gosto de usar essa palavra, é elite, a massa crítica, né? Então tem esse lugar também sagrado, quase que de uma ritualística, né? De que quem está na universidade é o detentor, é o que normatiza o conhecimento. Não é isso. Por isso que eu estou falando, está em ruína. Por isso que a margem, quem está na margem, as minorias, está empurrando a porta e está levando a universidade a se pensar, sair dessa estratégia monocultural, pensar em conhecimentos mais pluriversais, sair dessa epistemologia colonialista. Então, acho que a universidade está se revendo muito, mudou o perfil da universidade com as cotas. Então, a gente tem hoje pensar em corpos, né, em possibilidades diversas, população LGBTQI+, tanta coisa, a universidade mudou muito. E é isso, ela está colapsada justamente para mudar, e a gente não está aqui dizendo que a universidade é a única detentora de conhecimento. Agora, para quem já tinha um preconceito com relação à dança, e sempre viu a dança como uma arte menor, ou como um objeto menor, que nunca foi possível produzir conhecimento, porque não é nem autorizada a estar... A gente fala, olha, minha filha ela é médica, minha filha dança, mas ela trabalha com tal. A gente tem toda uma... Então, sempre tem aquelas áreas que são eleitas como áreas detentoras do saber, um certo status. Então, quando você fala, ela faz graduação em dança, parece que está legitimando. É nesse sentido. Mas, claro que a situação é outra, porque a universidade também precisa se abrir para outras produções de conhecimento, ela não é detentora de verdade nenhuma, não é uma verdade absoluta, é só nesse sentido, né? Mas por isso que a gente está convidando, né, os mestres populares para estarem junto com a gente, para discutir a dança junto com a gente, porque sozinho a gente não produz conhecimento. Conhecimento é compartilhado. Vamos parar com esse tempo de que ela se fechava em si mesmo. Então todo o sistema fechado morre. E por isso que a universidade está ruindo, né? É nesse sentido que a gente está falando. É isso, exatamente. Até porque tem coisa que não tem como ignorar. Como é que você vai ignorar a força do funk, né? Como é que você vai ignorar a força de... Eu não sei no Salvador se tem alguma coisa muito forte de dança, mas assim, no Rio, né? Como é que você vai fingir que o funk não existe, sabe? E ignorar a fala daquelas pessoas, né? A motivação daquelas pessoas, né? É muito elitista. Né? É estúpido, né, você se colocar nesse lugar. A universidade não tem como a universidade ignorar esse negócio. Não dá. É muito maior do que ela, né? E eu penso assim, Hanna, por exemplo, acabou de ter uma seleção do mestrado do doutorado que eu participei, tá? Então eu vou falar assim, eu vi projetos de pesquisa tão incríveis. Então, por exemplo, teve um objeto de pesquisa que foi sobre o Bumba Meu Boi, relacionando a morte, né, na dança, esse ritual de morte do Bumba Meu Boi, uma pessoa de doutorado, com o Covid. A pessoa é uma mestre popular,
tá? Então, assim, ela entra na academia com todo o ensinamento, ela não está ali para que a academia legitime ela como sujeito produtor de conhecimento, não. Na verdade, ela está usando dos recursos da academia, agregada aos recursos que ela tem, para registrar isso. Então, eu vejo muito mais a potência de todos nós registrarmos isso em dissertações, em teses e produções performáticas, para que a gente possa estabelecer um campo de conhecimento. Porque eu vi, por exemplo, mestres que morreram, né? Mestres vivos que morreram e que não tiveram nada registrado. Então, acho que a universidade também tem esse papel de registrar, né? Enfim, né? Agregar esses conhecimentos populares e científicos ou né? Numa multitarefa, para que seja registrado, que a gente vire autor, que a gente possa falar, que essa mestra possa falar por ela mesma, né? E que ela tenha espaço de fala, e não que o outro fale sobre ela. Então, é esse lugar também. Eu concordo. Vamos seguir, senão a gente... o assunto é vasto, né, Márcia? Como é que a gente... demais. Mas olha, gente, para vocês continuarem falando sobre isso mesmo. Dieguinho, meu lindo, eu falei de você na estante, da sua defesa com balé clássico, amor, e o corpo negro. Então, Márcia, a próxima pergunta que eu vou te fazer, eu acho que vai ter, por um acaso, tem a ver com isso que a gente está meio que falando, e eu acho que a gente discorda um pouco, a gente tem um pouco de divergência nessa questão, vamos ver como é que a gente vai se desenrolar isso. Vou trazer um pouco mais para a realidade do mercado da dança do ventre, porque eu sei que tem muita bailarina que vai assistir essa live depois, e talvez, de uma forma mais prática, vamos ver se isso vai ajudar. Porque, assim, eu nunca escondi que eu trabalho com ciência há muitos anos e desde sempre não, a partir de um certo momento, eu sempre comecei a ouvir de muitas bailarinas que elas me admiravam porque eu era uma pesquisadora. Aí eu falava assim, tá, mas eu não sou. Na minha cabeça, né, eu agradeci o elogio, nossa, muito obrigada, né, mas eu não sou pesquisadora em dança, né. O que você quer dizer é que eu sou estudiosa, né, assim, então eu sou uma estudiosa, porque eu leio muito, porque eu quero entender mais, porque eu estou tentando correr atrás, né, das coisas que a gente sabe que nem registro tem direito, né? Então a gente fica ali tentando entender as coisas que não tem registro, tentando interpretar aquilo, o que eu estou fazendo, refletir. Eu agradeço o elogio, eu agradeço o reconhecimento, né? Eu fico feliz. Mas, assim, eu acho que é importante esclarecer. E aí, novamente, eu acho que talvez aí que a gente divide, porque talvez sou arrogante, mas eu acho importante diferenciar conceitualmente essas duas coisas. Por quê? O pesquisador, para você ser pesquisador, como eu falei lá no início, né, que quer ser um acadêmico, dentro da universidade a gente tem método, a gente tem escola de pensamento, né, a gente tem referências, né. O ser pesquisador é você estar bem inserido dentro de uma escola, né, de pensamento, de método, e você pensar aquele seu objeto de estudo seguindo aquela escola, aquele método, ou você quer romper com aquilo, não importa. Mas você tem referências teóricas para você desenvolver. Isso é um pesquisador em dança. Eu não faço pesquisa em dança, eu leio muito, né? E então eu acho assim que para quem não está acostumado com esses conceitos, e aí eu tô falando por mim, tá, Márcia? Eu quero ouvir o que você acha sobre isso. Eu acho que é muito importante para quem é profissional de dança do ventre que não está no ambiente acadêmico, entender que são coisas diferentes e isso é importante para a sua escolha de caminhos, né? Assim, entender o que você faz, a forma que você estuda, o que você está fazendo, com quem você estuda, que referências são essas de bailarina que é uma pesquisadora, de uma bailarina que é apenas uma estudiosa. Porque eu acho que são coisas muito diferentes. Eu, particularmente, olho muito diferente, mas eu sei que eu tô numa bolha. Então, assim, eu olho e falo assim, aquela pessoa, aquela mulher tem isso aqui de qualificação. E aquela mulher tem essa qualificação aqui que é diferente. Então, é uma pergunta, mas é meio um comentário. Assim, eu não sei exatamente se é uma pergunta, eu queria saber meio o que você acha sobre isso, porque eu acho, às vezes, até um pouco perigoso quando a gente normaliza
as profissionais, coloca tudo no mesmo patamar. Eu quase não, eu acho quase injusto, sabe? Quando eu acho que isso não devia acontecer. Eu não sei se eu tô sendo chata, arrogante, mas não, eu tô dizendo aqui que eu acho importante, assim. Vamos lá, eu acho que é bem legal que você traz, Hanna, e eu lhe agradeço por você trazer essa questão, tá? Primeiro a gente tem que tentar não estabelecer fronteira, né? E estabelecer pontes, tá? Entre a universidade, quem está dentro da universidade, quem está fora da universidade. Pontes, certo? Eu entendo que todo mundo é um pesquisador no sentido mais amplo da palavra pesquisador, porque você investiga o seu dia. Você acorda e fala o que é que eu vou fazer hoje. Então a gente já tem uma potência de pesquisa, de investigação, assim, corpada, porque senão a gente não estaria vivo, né? Certo? Então a gente, enfim, e isso faz com que a gente caminhe. Quando a gente se interessa por algo, seja dança do ventre ou não, a gente estuda para sobreviver, tá? Até porque dança do ventre não é uma dança nossa. Então a gente, para não cometer nenhuma apropriação cultural ou, enfim, tá? Vamos deixar essa palavra aqui. Tá? Não, mas esse é um exemplo excelente. A gente precisa estudar, tá? A gente precisa estudar, a gente precisa saber. Eu tenho o direito de me aproximar desse objeto, como eu vou me aproximar, né? Eu me aproximo como? Qual é o meu lugar de aproximação com relação a isso, né? Então a gente precisa estudar. Já passamos daquela fase da década de 80 de cópia e reprodução. Né, que botava uma única fita, a gente bordava as nossas roupas e estava tudo bem. Certo? Então, eu acho que hoje estudar dança do ventre pra gente é sobreviver. E é o único antídoto para essa virada exibicionista que a gente vive. Então, quanto mais a lógica midiática mercantil triunfa, nós precisamos estudar mais para sobreviver. Tá? Então, não tem antídoto melhor. Então, de partida, todos nós somos pesquisadores porque investigamos e estudamos. Então, isso de uma maneira ampliada, esgarçada. Agora, se a gente olha pesquisador nesse nicho da academia, tem que ter um pouco de cuidado. Porque a gente pode estar observando os fenômenos, a gente pode estar se aproximando da dança do ventre, estudando os estilos, estudando as bailarinas, estudando modos, estudando a geografia, para a gente poder sobreviver e falar com mais propriedade, para não cometer imposturas. Tá? Mas a gente está fazendo pesquisa, não está. Pesquisa, pensando em academia, pensando em produção de conhecimento, é uma outra sistematização. Aqui eu posso estar fazendo relato, aqui eu posso estar sistematizando um conhecimento, eu posso estar sistematizando a minha experiência, as minhas metodologias de ensino, mas eu não estou produzindo um argumento, uma tese que construa um conhecimento nesse campo da pesquisa. Então, parece tudo muito junto, mas são separados. Então, eu digo, todo mundo tem potencial de pesquisa? Tem. Então, você está lá dando sua aula, você está observando como você está fazendo o fenômeno, mas o fenômeno não fala por si só. Aí vem aquela luzinha, eureka, você pensa de um jeito. Por que eu pensei de trabalhar com dança do ventre e violência sexual? E fazer a seguinte pergunta: é possível apresentar a dança do ventre como ação artístico-política capaz de reorganizar corpos sujeitados à violência sexual? Eu fiz essa pergunta de pesquisa. Mas se eu não tivesse um método de pesquisa para eu poder analisar o campo, fazer pesquisa de campo, entrevistar essas adolescentes, revisitar documento, eu não teria como construir conhecimento nesse sentido. Eu estaria apenas descrevendo o fenômeno a partir de um outro lugar, ou de uma lógica de efeitos, ou sistematizando as práticas que eu fiz. Então, pesquisa requer uma formulação. Primeiro, com uma pergunta, que é uma pergunta guia. Uma hipótese, a depender do método, pode ter uma hipótese, duas hipóteses, pode não ter hipótese, mas precisa de uma pergunta e de um método que ajude a você construir esse argumento, esse pensar sobre, pensar com. Então, isso é pesquisa acadêmica. Eu posso ser uma artista, eu posso ser uma pessoa que
né? Eu sou um artista, eu não separo, né? Então, assim, também essas separações, até quanto é artista, até quanto é acadêmico. Então, assim, a gente tem uma necessidade, uma racionalidade de confronto, uma racionalidade de hierarquização. Agora, a gente precisa, né, dizer que eu posso ser um artista, um professor, um docente, e não ser um pesquisador acadêmico, e está tudo bem. Uhum. Agora, pesquisa requer método, requer produção de conhecimento, requer hipótese com a explicação provisória, né? Porque, de fato, uma lógica de coerência organizacional. E aí você fala, ai, Márcia, mas acontece que é muito duro. Nosso objeto é artístico, nosso objeto é complexo. A gente fura, a gente tem desvios, a gente pode fazer uma dissertação e fazer uma performance junto. A gente pode, mas o que é importante é a gente olhar para o nosso objeto, tá? E a gente construir conhecimento pelo lugar da empiria, mas também pelo lugar do método, que é diferente de ser apenas um estudioso. Aí você pode me dizer, mas tem muitos bons estudiosos, sim, e que deveriam estar na academia com suas contribuições. E se não está, também tudo bem. Eu não estou dizendo que o estudioso é menor que o pesquisador. Agora, quando, por exemplo, vamos lá, eu fiz meu mestrado, aí depois eu fiz doutorado, aí eu fiz um concurso porque eu queria ser professora, né, do ensino superior. Aí tinha já o PPG Dança, que eu fiz o mestrado lá. Mas para eu poder ser credenciada no PPG Dança, eu precisei fazer um projeto de pesquisa, passar por uma seleção de credenciamento, e não termina. E aí eu virei professora permanente, porque o projeto era em potência muito bom. Aí eu tenho que produzir artigos, eu tenho que orientar. Quando eu me tornei professora de um programa de pós-graduação, eu já vinha orientando na graduação. Então as coisas também não são assim, Shazam, me tornei pesquisadora. Tá? Isso. Eu fiz um doutorado de 4 anos. Então, assim, eu agora entrei agora, depois de 2 defesas, né, concluídas de mestrado, eu virei a professora do doutorado agora, estou inaugurando esse lugar e me dá é muita responsabilidade. Tem Camila aqui que acabou de passar na seleção de doutorado com a pesquisa com dança do ventre e LGBTQI+, que é incrível. Ela está discutindo o lugar do feminino, essa ritualística da odalisca, que é heteronormativa, e que o ambiente da dança do ventre é hostil para uma pessoa LGBTQI+. É uma pesquisa incrível. E ela se dedicou a esse processo de pesquisa e eu vou estar orientando ela. Mas eu precisei, muito dendê, como a gente fala aqui na Bahia, para chegar onde eu cheguei. E eu não posso estacionar. Então eu não estou falando assim no lugar de soberba, não. Estou falando que foi uma conquista. Agora, isso não me faz melhor ou pior do que outra pessoa que está no seu lugar, fora da academia, testando também suas possibilidades, fazendo suas perguntas, sistematizando sua experiência, só que é um outro tipo de contribuição. E essas pessoas podem coexistir, tá? Então eu não sou o cabeção que vou desmoralizar, ou enfim, a verdade, quem está lá dançando. A gente vai tentar coexistir. Agora, existe no próprio campo essas fricções, né? E que a gente precisa dizer, gente, podemos coexistir, tá tudo bem. A academia não está contra quem está na ponta, e quem está na ponta necessariamente não precisa estar na academia para dizer que está produzindo conhecimento. É um conhecimento de uma outra natureza. Então, acho que a gente precisa amadurecer, sabe, Hanna? A dança do ventre, quando ela está na universidade, ela precisa amadurecer. Ela é uma senhora, dona da dança do ventre. Se ela não amadurecer, se o universo da dança do ventre não tiver com essa senhora, é um desserviço. Porque ela precisa encontrar formas de continuar existindo. Fora dessa lógica mercantil de consumo que parece que a gente está vivendo. Me desculpe aqui. Uma reatualização do orientalismo lá atrás. Onde havia as pinturas das odaliscas seminuas a serviço do fetiche masculino, hoje nas mídias sociais. Então a gente precisa dizer o que a gente está fazendo com a nossa dança. Vamos deixar de treta, galera. Todos nós podemos coexistir. Vamos agarrar isso aí, justamente. Vamos falar disso. Você já falou que eu ia contribuir, né? Que, assim, pesquisador, gente, é uma profissão, né? Não é uma profissão regulamentada no Brasil, né? Mas, assim, a gente entende que é uma profissão, assim, no meio, né, da gente. Então, isso requer treinamento de muitos anos, como a Márcia falou. Você, no mínimo, né, para você virar, digamos assim, um profissional de pesquisa, vamos colocar assim, porque isso não existe, mas assim, um profissional, um pesquisador oficialmente, você leva 10 anos, mais ou menos, né? Porque ninguém aprende
método e bibliografia em 2 anos. É um trabalho, o raciocínio de orientação, o raciocínio de construção de hipótese, o raciocínio de aplicação do método, o raciocínio de analisar os resultados daquele método. Isso é um treinamento, isso não tem fórmula, né? Você tem que ficar submetido e mergulhado naquilo ali para você entender, para aquilo ali ser incorporado na sua cabeça e para que você consiga realizar. E fora, Hanna, que você ainda é regulado pelo próprio campo, pelos seus próprios pares. Vamos chegar isso que é importante. Por quê? O que aconteceu aqui? Né? Eu vou juntar 2 falas aqui para a gente meio que concluir, porque eu acho que essa é a conclusão que a gente tem que dar, que eu acho que é urgente. Vai ficar, as meninas, acho que as meninas do Runa falam isso, tô dizendo, e se não foram vocês, já foi. Mas assim, que eu acho importante a gente falar nesse momento, que não é nem só para a dança do ventre, é para o mundo. A Camila Saraiva escreveu aqui: construção de argumentos que não funcionem numa lógica religiosa operando como um sistema de crenças. Aí o Antônio Pedro faz uma pergunta: é possível desenvolver uma pesquisa com rigor metodológico fora da academia? Vamos lá. Peraí. Enfim. E aí, Antônio, não. E essa que é a coisa da academia. E aí vai complementar com a fala da Camila e da Márcia. Essa que é a grande vantagem da academia, a tal do rigor, do método e da revisão de pares. Porque aí aquele tal do achismo, o tal da opinião e o tal da sua crença pessoal, elas não vão ter muito lugar. E quando a gente fala de construir conhecimento de forma coletiva, isso não cabe. Não cabe. A sua opinião, o seu achismo, a sua crença pessoal, ela tem que ficar dentro da sua casa. Então, assim, por isso que eu falei que eu olho com diferença, porque vão ter, obviamente, aquelas bailarinas que têm muita experiência, elas não têm formação acadêmica, mas elas têm uma carga de experiência imensa, que ela nunca teria aprendido na academia, e essas pessoas devem ser, sim, procuradas por causa da experiência dela. Mas veja, é experiência. Ela vai estar com a opinião dela, com o achismo dela, com a crença pessoal dela, e você pode buscar ela para ouvir isso dela, porque você quer saber aquela coisa dela ali. E, né, se quer, eu acho ótimo, eu acho que é interessante, é enriquecedor igual. Agora, é outra coisa a gente vir falar de, vamos, sei lá, Márcia, qualquer coisa aí, algum tema na dança do ventre. Vamos falar assim, não sei, agora me deu branco, porque eu criei isso aqui agora. Algum tema na dança do ventre. Ajudo, vá. E assim, que não interessa a sua opinião. Assim, e daí que é a sua opinião? Tem coisa por trás. Eu tô que me deu um branco de exemplo aqui. Nina, me dá um exemplo. Da gente, por exemplo, querer entender até os figurinos. De onde veio esses figurinos da dança do ventre? Saia com fenda no sovaco, que foi a última treta do mundo belly dance que eu nem acompanhei, que eu não tenho mais paciência. Mas assim, por que você tá julgando a menina que tem a fenda? Mas do que você tá falando, né? Teve até uma live hoje, né, sobre dança do ventre, vulgaridade dança do ventre. Então, aí a gente começa a ver os achismos aparecendo, né? Achismo, as pessoas dizendo verdades, né? Estabelecendo a opinião dela como verdades, baseado em nada, baseado na crença dela, enquanto existe todo um histórico, né? Um histórico enorme para você entender por que será que aquela menina usa aquela roupa? Por que a roupa é dessa maneira? E aí que você vê as diferenças. Aí quando eu falo assim, olha, não é bem assim. A gente não pode simplesmente dizer o que acha baseado em crenças. Não é bem assim que funciona. Ah, mas eu não gosto. Tudo bem você não gostar. Tudo bem. Não é essa a questão. Não é o gosto que a gente está discutindo aqui. A gente só quer entender o porquê que isso está acontecendo. E aí eu acho que a academia,
E esse treinamento da universidade traz de vantajoso para quem está interessado em entender mais dança. E aí para qualquer dança, né, no caso, né? Acho que tem uma coisa que a gente precisa deixar aqui mais palatável. Vamos lá, tá? Aquela bailarina ou aquele mestre de cultura popular, ou enfim, que tem anos de experiência, tem um lugar de construção de conhecimento que é extremamente legítimo e válido. E que talvez não precise do rigor da academia para legitimar. É de uma outra natureza, tá? Nem tudo que está fora precisa estar dentro, tá? Ok, então para a gente poder dizer, então aquela senhorinha do samba, tá? Que tem anos que samba lá, parará, parará, no chão, no terreiro. Ela tem um conhecimento de samba, de chão, de rítmica, que é válido e que é belíssimo, e que a academia jamais vai conseguir produzir. O mais rigor que seja, não vai, porque é o vivido, é adentrar o vivido. E isso está lá e é belíssimo e vale como conhecimento de uma outra natureza. Como, por exemplo, a gente tem, né, bailarinas que foram pioneiras de dança do ventre no Brasil, que estão vivas, que são maravilhosas, é adentrar o vivido. É natureza, é conhecimento, e precisamos bater palma e reverenciar os mestres. Não podemos apagar. Claro. E o rigor não vai garantir esse conhecimento. Não. Agora, uma vez que a gente leve esse conhecimento para a universidade, vai ser tratado de um outro jeito, e esse fenômeno vai ser visto a partir de um método que se expande, que se alarga. E o ideal é que essa mestra seja convidada para essa interlocução, que o outro não fale por ela. Isso é bacana a gente pensar também, que o outro não fale só por ela. Então, a gente tem que, porque senão fica parecendo que aqui é maior, aqui é menor. São conhecimentos com naturezas distintas, são produções de conhecimentos distintos. Agora, é claro, esse método que tem um certo rigor, que tem um procedimento de análise, ele vai ajudar a ampliar o que a gente lê do fenômeno, porque o fenômeno não fala por si. E a gente sai da lógica de opinião. Opinião é na internet, gente. Opinião se dá na internet, onde a gente hoje adere sem senso crítico nenhum, certo? Agora, cada conhecimento tem seu lugar de produção, tem seu contexto de produção e tem sua validade de produção. E aqui a gente não está dizendo que a universidade é detentora única do saber, não. Pelo amor de Deus. É que se a gente for tratar esse objeto na universidade, a gente vai ter um outro formato de tratamento que vai levar para um outro lugar. E tudo bem que leve para um outro lugar. Tá? Então, talvez eu não tenha sido clara, mas eu de maneira, né? Não tô falando que é você, não. Não tô falando você, não, Ana. É só pra gente não deixar isso, porque pelas perguntas que colocaram, por exemplo, Antônio Pedro falou, é possível produzir conhecimento fora da academia com rigor? Claro é só pra gente não deixar essas pontas e dizer que a gente está dizendo são conhecimentos distintos que têm propósitos distintos. Okay. Entendi. Entendeu? Mas o que eu quis dizer é que a gente normalizou o achismo. Sim. E isso é muito perigoso. E a gente vê isso acontecendo agora. A normalização do achismo. Eu não preciso ser mais clara. Eu acho que eu não preciso... Sim. Eu não preciso dizer com palavras o que eu estou querendo dizer. A gente está vendo as consequências do achismo neste momento. E é disso que eu estou falando. E esse é o problema. Normalizamos o achismo. A gente normaliza o achismo em tudo na nossa vida nesse momento. E a gente, obviamente, está falando de dança do ventre, que isso era mais comum, isso já era o que era, né? Quantas coisas você aprendeu? Eu aprendi baseado em achismo. Total. Achismo. E hoje o que está tendo é um movimento contrário de falar assim, legal, a gente achava isso, mas, gente, desculpa, não é. Isso aí foi uma interpretação de uma mulher que escreveu um livro há 20 anos atrás porque ela achou que isso fazia sentido para ela. E a gente normalizou o achismo dela como conhecimento. E as pessoas até hoje fazem apropriação cultural, repetem discursos racistas, repetem discursos gordofóbicos, repetem discursos sexistas, baseado em achismo de gente de 20 anos atrás. E é isso que eu quis dizer, que essa é a diferença. Essa é a diferença. Isso. E o achismo ele tem que ficar dentro da sua casa. Quando a gente vai falar de um corpo... Quando a gente quer falar, produzir conhecimento usando dança, por exemplo, como objeto,
não é o achismo, ele tem que, não vai ter espaço e não pode ter. Isso, perfeito, super concordo. Super concordo. E fora o achismo, a gente tem uma outra racionalidade aí bem coladinha, que é de oposição e que é de certo do confronto ou da tribalização. Então, se Hannah diz que é isso, todo mundo faz a liturgia da aclamação. Ainda tem isso. isso. Ainda tem e aí isso. a outra tribo diz não. E aí a gente começa num movimento de destruição do que a gente está tentando consolidar, do que a gente está tentando coexistir juntos. Porque juntos, enfim, porque o mundo é vasto, gente. E o mundo, o acesso hoje é outro. Eu lembro quando eu comecei, era fita cassete. Só tinha uma fita de vídeo da casa de chá. A gente bordava as roupas e, de fato, era muito achismo. Hoje a gente pode, de fato, fazer sei lá, um intercâmbio cultural, deixar o outro falar por si, a gente aprender, e somos todos aprendentes. Então, é nesse sentido que eu quero dizer, vamos coexistir, tá? Os conhecimentos são de naturezas distintas, mas precisamos dizer, de fato, que tratamento está sendo dado e para que serve, para que está sendo posto ali. E tudo bem ter coexistências, certo? Era isso que eu queria estar falando aqui para a gente poder tentar harmonizar, porque senão a gente precisa sobreviver. E sobreviver, né, enfim, ao Ocidente, é a nossa maior luta, né? E a gente dizer, olha, a dança do ventre surgiu assim, eu me aproximei com uma mulher baiana, me aproximei com uma mulher brasileira, me aproximei como ocidental, eu faço as minhas mesclas, eu faço as minhas singularidades, mas eu respeito isso, eu trato desse jeito, de modo muito honesto, gente. Qual o problema? Eu acho que eu vou sair dessa live e vou pensar de novo sobre essa história de produção de conhecimento, ser só pela... É óbvio que eu não acho isso, né? Que não existe produção de conhecimento fora da academia. Claro que existe. Eu estou pensando agora na questão do método. Isso que ainda não está claro para mim, eu vou ter que pensar. A questão do método, se é necessário um método ou não, né? E como a gente legitima... Enfim, Márcia, como a gente já esperava, isso aqui não ia acabar. A gente não tá para trazer respostas. A gente abriu para eu pensar, né? E funcionou. Ana, olha vai só. funcionar para mim. O método, ele serve para uma pronte na academia e vai servir, é preciso, porque a gente está ali atrelado a um conhecimento que tem um rigor, que tem um encaixotamento, que é bom, que tem uma produção de argumentos, que tem uma produção de uma tese, de teoria. A gente conversa com um bando de autores para a gente virar autor, para a gente registrar isso e tá lindo. É isso aí. E dá um trabalho danado, tá? Dá um trabalho danado. A gente sua, a gente dança, a gente, enfim, tá? Fora da academia tem um outro tipo de método, tem um outro tipo de conhecimento, que tem um outro papel, tá? E é só nesse sentido que a gente precisa entender, tá tudo posto aí, certo? Agora, é claro, não são iguais, né? E só pra gente dizer, não são iguais e cumprem os papéis de modo distintos. E podem se encontrar, e podem convergir, podem caminhar, produzir coisas juntos, enfim, né? Ficou o exercício para mim. Eu que vou sair da live agora assim. Agora eu que tenho que pensar sobre isso. Márcia, obrigada. A gente vai ter que encerrar, né? Porque senão o povo, ninguém aguenta. Gente, nesse mundo imediatista que a gente estava falando, né? De consumo, ninguém quer mais ver vídeo de 5 minutos. Quem dirá uma live de 1h30. Então, mas eu queria só... por mim, a gente conversava mais, né? Tá. Eu queria só falar um pouquinho, tá? Na verdade, eu devo tudo à dona Dança do Ventre, né? A dona Dança do Ventre me resgatou de muitas coisas na minha vida. Eu estou retornando a ela agora com muita força, porque também teve... o biopoder faz isso com a gente, né? Quando a gente começa a estudar essas teorias críticas todas e, enfim, a gente começa a achar que a gente vai botar uma roupa de dança do ventre, a gente vai atender esse objeto sexista da mulher. Então, eu estou voltando a esse lugar de novo, né? A academia está me trazendo essa porção de novo e eu estou caminhando com a pesquisa. Então, eu convido a quem se interessar, a gente trocar, né? Eu estou falando da Universidade Federal da Bahia, da Escola de Dança, do grupo de pesquisa Ágora. Eu tenho um Instagram, me segue lá. E a gente vai caminhando, porque o que é mais bacana é a gente continuar a conversa, tá? E a gente continuar a conversa com coexistências.
se respeitando, a divergência ela vai existir e a gente vai tentar resistir e continuar com a Dona Dança do Ventre no mundo por muito tempo. Tá? Então isso que é mais bacana. A gente não consegue abandonar, né? A dança do ventre tem um próximo, a gente quer sair, vai assim, não, a gente volta. Márcia, obrigada por tudo isso. Gente, quem chegou depois ou chegou no meio da live, acho que vale a pena vocês verem o início de novo, né? Que a gente tem toda uma introdução sobre o assunto, principalmente para quem nunca fez faculdade ou não fez uma pós-graduação, talvez seja importante para contextualizar tudo isso que a gente falou, né? E é isso. Obrigada, Márcia. Obrigada, Hanna. Obrigada a você. Foi ótimo, adorei. Beijo. Beijo.